Olá, mais uma instrução sobre uma ferramenta que a gente pode fazer uso no dia a dia ou em momentos específicos, ok? Principalmente momentos específicos. Eu estou mostrando aqui muitas coisas justamente para que vocês tenham a capacidade de eleger, né? A capacidade de escolher essas ferramentas mediante o momento em que a gente estiver passando, ou que você, individualmente, sua família estiver passando. Tudo isso também é para dar conhecimento, porque vai chegar um momento que, assim, na verdade, eu não gostaria que esse momento chegasse, mas é sabido que vai chegar um momento em que a gente vai buscar por essas informações e a gente não vai encontrar. Então, por isso que eu já estou colocando tudo aqui com uma certa base de conhecimento, para que vocês mesmos possam concluir, mediante qualquer situação, quais seriam as melhores ferramentas para determinadas atitudes, determinadas buscas por ajuda, né, digamos assim. Então, vou compartilhar minha tela aqui, e hoje a gente vai falar sobre o ouro coloidal, ok? Cadê minha tela? Então, o ouro coloidal que a gente usa normalmente, ele fica entre 10 e 20 ppm, ok? Partes por milhão. E o que eu coloquei aqui na foto é o de 120, para vocês poderem ter uma noção de que isso pode ir além para alguns casos de necessidade, ok? Por que que eu vou falar do ouro coloidal agora e por que que eu estou colocando ele na neutralização? Por quê? A gente teve aí o vídeo do Dr. David Nixon, um dos grandes abençoados dessa situação, que pesquisa intensamente desde o princípio, não somente a presença, né, do grafeno nas substâncias, como também uma forma de eliminar esse grafeno. E o que ele mostrou em vídeo, né, foi justamente a eliminação in vitro do grafeno, que estava numa substância, não era um grafeno no sangue, era um grafeno que estava numa substância in vitro, com o gotejamento de ouro coloidal. Essa publicação dele foi feita em janeiro de 2023, e a partir disso, nós, obviamente, começamos a fazer nossas pesquisas e os nossos testes. Quando eu digo nós, eu digo várias pessoas no mundo inteiro, ok? E o que se tem visto é que a dose que o Dr. David Nixon recomendou foi uma dose que foi avaliada in vitro, ou seja, na lâmina, não foi avaliada no sangue. E quando a gente avalia no sangue, a gente tem que avaliar não somente na lâmina de sangue primeiro, para depois, e a gente vê se isso é viável, para depois testar no sangue de uma pessoa mesmo, sangue corrente, e depois que a gente faz digamos assim, esse experimento da pessoa em vivo, né, depois de passar por esses outros testes, aí sim a gente coleta o sangue e vê o que aconteceu, ok? Então, ou seja, o que ele colocou ali foi não somente a destruição do chip, né, numa substância, como é uma dose e um volume muito alto para o que a gente está acostumado na utilização terapêutica. E não digo não somente terapêutica, no que se tem de avaliação do que é seguro de administrar dessa substância, né? Então, o que ele identificou? Ele identificou uma quantidade de partes por milhão elevada, né? E 100 mililitros por dia. E eu vou explicar para vocês aqui, vou orientar sobre o ouro coloidal em si, para que vocês entendam sobre a substância e o do motivo pelo qual a gente já não está usando isso como um antídoto, mas sim como um excelente neutralizador, ok? Então, considerando que
essa quantidade, né, de 100 mililitros por dia, assim como o tempo que seria necessário para fazer essa remoção, e a dose pode ser muito alta para o tecido humano, considerando que a gente tem outras formas de remover, inclusive colocando essa dose, característica desse volume, em frequência, o que seria uma forma bem mais segura da gente poder realizar essa remoção. Se é que vocês estão me entendendo, né? Depois a gente vai conversar sobre frequências, mas eu queria trazer o ouro coloidal logo aqui, porque ele pode sim ser uma ferramenta maravilhosa para a gente, mas ainda não necessariamente de remoção, porque no sangue a gente ainda não viu a remoção, a destruição do grafeno mediante doses que sejam seguras da gente poder indicar, e principalmente assim, de uma forma aberta, como vocês já entenderam, né, que é a minha preocupação. Então, vamos lá. E a gente pode utilizar também o ouro coloidal através de nebulização, ok? 5 mililitros por dia, nebulização. Vocês vão entender um pouco mais ao longo da aula. Então, um pouco da história, né? Em 1800, o ouro coloidal sempre foi desde muito antes do que isso, tá? Ele sempre foi uma ferramenta muito utilizada, muito pesquisada, e o que a gente tem de mais recente, né, que eu sempre digo, dessa nossa geração de conhecimento, né, depois, quer dizer, de Research, é que em 1890, o Robert Koch, Dr. Robert Koch, inclusive uma das mentes dos postulados de Koch, que é dele, né? Robert Koch, postulados de Koch. Ele ganhou o prêmio Nobel porque ele descobriu que vários compostos feitos com ouro inibiam o crescimento das bactérias que causavam a tuberculose, que inclusive também é o bacilo de Koch. Então, na Roma antiga, né, ou seja, como eu estava falando, bem antes, já se usava ungüentos, né? Ungüentos são como emplastros, pomadas, tópicos, né? Feitos com ouro para tratar úlceras na pele. A partir do século XIX, ele foi comumente usado nos Estados Unidos para combater alcoolismo, e também foi visto muita capacidade de cura, né, do ouro coloidal em relação à circulação sanguínea, a problemas no coração e por aí vai. Desde 1927, tem sido usado no tratamento para artrite, e 65 foi listado como remédio número 1 contra a obesidade. Tenho certeza que a maioria de vocês não sabia disso. É bem provável que alguém daqui que esteja me ouvindo saiba sim. Mas, olha que curioso, né? Essas coisas não são expostas. E no alcoolismo, pessoal, a gente tem aí um grande número de pesquisas e trabalhos mostrando que a aplicação do ouro leva à redução do vício, não somente do alcoolismo, mas de qualquer vício. Então, dependência de drogas, de cigarro, dependências alimentares, né, da comida, dependência de doces. E isso não somente traz um entendimento de que o ouro pode atuar em região de dopamina, né, de recompensa e sistema límbico, mas também no sistema neurológico como um todo. E o que a gente já viu hoje? Que isso se explica pelo fato dele promover a ativação e a harmonização do sistema endócrino, principalmente na hipófise. E, com isso, também o ciclo da dopamina, acalmando o sistema nervoso sem necessariamente interferir no sistema neurológico. Ele também pode ser usado no tratamento da depressão e da dor, principalmente dores crônicas, né, causadas pela artrite e doenças reumáticas, como eu falei que desde 1927, né, que ele é usado em artrite. E também esclerose múltipla, por conta da atuação do sistema neurológico, disfunção sexual, tanto em homens como mulheres, por conta da atuação no sistema endócrino como um todo.
E seus efeitos benéficos, né, eles obviamente vão variar de pessoa para pessoa, porque tudo depende do terreno biológico. Então, considerando essas estruturas individuais, além de um metabolismo específico, né, como é que você também alimenta o seu organismo, a gente vai ter aí atuações diferentes. Então, mesmo que vocês estejam ouvindo aqui algumas atuações, né, funções do ouro coloidal na saúde, em primeiro lugar, não é para exceder dose nunca, em momento algum. Porque mesmo essas substâncias, obviamente, elas se tornam tóxicas quando vocês exageram na dose. Então, é para ficar atento a isso que eu vou orientar aqui. Em outra questão, não adianta você querer fazer utilização disso se você também não se reeducar, não tornar a sua postura mediante a vida algo realmente mais por dentro da sua autorresponsabilidade. Não adianta você querer tomar um remédio milagroso, alguma coisa milagrosa, e não se esforçar na questão do seu ímpeto. Né? Então, é a mesma coisa que um alcoólatra querer fazer uso do ouro coloidal e não parar de ir ao bar. Né? Não parar de realizar atos e costumes que o levam a consumir o álcool, a facilitar o uso do álcool. Então, a autorresponsabilidade, ela vem sempre em primeiro lugar, ok? A sua função, a sua atuação nesse processo é mais importante do que qualquer outra, ok? Então, esses resultados, eles podem ser sentidos com apenas alguns dias de uso, né? Como também pode levar mais algum tempo. Então, a gente tem melhora no humor, melhora nas dores, melhoras no desempenho mental também, tem muitos estudos relatando isso, inclusive do aumento de QI, a gente vai chegar lá. Então, ele pode influenciar as propriedades elétricas e também magnéticas do corpo. Lembrando que o ouro também é diamagnético, assim como o cobre, no entanto, ele tem outras propriedades diferentes do cobre, ok? E o ouro, ele normaliza um potencial elétrico perturbado. Então, a aplicação do ouro no organismo e no cérebro, de uma maneira adequada, pode prolongar a vida útil e rejuvenescer o tecido. Pode desempenhar um papel crucial no desenvolvimento mental humano, harmonizando todo o sistema endócrino e neuroendócrino. Ele estimula a pineal e a pituitária. A pituitária é a hipófise, tá? Que eu já falei anteriormente. E a pineal também tem o nome de epífise. Então, é epífise e hipófise. No caso, pineal e pituitária também. Então, ele cria um equilíbrio dessas forças vibracionais que podem afetar tanto as atividades, né, como as reações, ou seja, tanto na atividade principal, que é a função principal, como na reação de uma glândula a determinada resposta do meio, né, que é o que a gente já conversava, quer dizer, não necessariamente vocês, mas é o que eu já trabalho com os meus alunos há anos, há praticamente uma década. Então, as glândulas, né, ou seja, a glândula que a gente está falando, principalmente glândula neuroendócrina, elas respondem ao que a gente traz do meio de significado, porque são elas as responsáveis por atuar ali na homeostase, né, ou seja, nesse equilíbrio do organismo mediante o que você está vendo. Então, se você vê que tem um urso, um tigre correndo atrás de você, você vai emitir um significado para essa glândula a ponto dela liberar substâncias que vão fazer com que você reaja imediatamente. E não somente para que você tome aquela ação imediata, mas para que o seu corpo consiga reagir, né, vamos dizer assim, força, energia, até o momento que você chegue e atinja ali um local seguro, digamos assim. Então, criando esse equilíbrio, né, dessas forças vibracionais, ele tem essa ativação da pineal, que vai melhorar a percepção das influências eletromagnéticas, transformando-a em energia útil. Muitas investigações demonstraram que a condutividade é alterada pelo ouro, né? Então, ele pode melhorar até 10.000 vezes a atividade, a condução elétrica para o DNA. Então, é como se ele turbinasse
condução elétrica que o nosso sistema neurológico envia através de várias cadeias que vão se transformando em bioquímica, que continuam na neuro, tá? No pulso elétrico, mas que vai se transformar em eletromagnetismo, vai se transformar em bioquímica, vai se transformar em energia através de plasma, várias cadeias energéticas até atingirem o DNA. Então, o ouro, ele tem esse potencial de turbinar em até 10.000 vezes esse pulso elétrico. Isso também significa que o DNA pode lidar, ele também vai ser capaz de lidar com esse aumento de energia. Não vai ser receber algo que ele não vai conseguir atuar, né, e nem produzir mais proteínas. Então, ele também atua como regulador desse fluxo de elétrons, né, desse pulso elétrico, ao longo também da coluna vertebral e da medula espinhal, e também na nossa dupla hélice do DNA. As partículas de ouro carregadas eletricamente são depositadas nas células, ela é partícula nano, tá? E nos seus núcleos e em todas as moléculas do DNA, de modo que isso vai aumentar uma condutividade global. Além disso, também aumenta a absorção de nutrientes e melhora todas as funções biomoleculares, melhorando todo o processo metabólico. Okay? Isso é uma coisa que a gente conversa muito na terapia neural. Os nossos neuralterapêuticos, eles têm o poder de aumentar a condutividade elétrica a ponto de hiperpolarizar as células e quando elas retornam para essa polarização ideal, elas retornam no momento saudável. Então, não é que o ouro seja comparável à procaína, que é o nosso principal neuroterapêutico. É simplesmente uma forma diferente de atuação, que eu vou mostrar para vocês aqui, e que pode ser utilizado de forma muito simples, né? E sem necessariamente receita, você não precisa de receita para utilizar o ouro coloidal. Então, é utilizado, mais uma vez, na depressão, na dor, esclerose múltipla, já falei aqui também. Ele tem propriedades calmantes, sem afetar negativamente a homeostase dos neurônios, ou seja, ele não é aquele calmante como um medicamento que tem seus efeitos colaterais, ok? Ele acalma por estimular justamente o quê? A neuroplasticidade e a condutividade elétrica. Ele atua como se fosse turbinando tudo aquilo que não está funcionando bem. Em medicamentos e até mesmo em laboratórios, é muito utilizado para transportar DNA para dentro de células. Então, ele tem essa utilização, inclusive muitos trabalhos que eu tenho de estudo do ouro, vêm justamente dessa utilização dele na indústria farmacêutica. E como é que vocês podem usar o ouro coloidal? Ele é altamente eficaz em doses muito baixas, o que é muito bom. Então, vocês viram, por exemplo, que eu mostrei ali o vidro de 120 ppm, que é a concentração, mas a gente não se baseia tanto assim no ppm do ouro coloidal como na prata, tá? Eu vou mostrar o porquê. Então, isso é só para vocês terem uma noção de que 120 ppm é muito concentrado, inclusive é caríssimo, aquele vidro que eu mostrei para vocês custa 90 euros, né? 90 euros, se você multiplicar aí por 5 ou 6 reais, vocês vão ter o preço desse vidrinho. Então, vocês não precisam comprar algo tão concentrado. Quanto mais concentrado, mais caro é, tá? Então, vocês podem comprar o de 10, que é o que mais se tem no mercado. É o de 10, 12, e o 20 é até já um dos tetos, né? Esse de 120 é realmente algo já mais atípico, que é para outras coisas, não se preocupe. Então, em doses muito baixas, como é que a gente vai usar? A gente pode usar o de 10 ou de 12 ppm, só que vocês vão ver que não é para vocês se concentrarem, quer dizer, vocês podem se concentrar nisso, mas eu queria explicar o porquê. Muita gente tem dúvida em relação à cor, enfim. Então, em adultos, a gente pode usar entre 5 e 20 ml de ouro coloidal diariamente, e em crianças, entre 2 e 10 diariamente, ok? Como é que a gente pode usar o ouro? Eu gosto de usar assim, ó, vou mostrar para vocês. Eu ponho ele em spray e coloco embaixo da língua, porque no sublingual ele é absorvido imediatamente e ele cai imediatamente na corrente sanguínea, porque essa mucosa é altamente vascularizada. Então, aqui, ó, a gente coloca, eu faço assim, ó.
eu borrifo 2 vezes de um lado, 2 vezes do outro, isso dá aproximadamente 1 a 2 ml, e eu faço isso algumas vezes ao longo do dia, ok? Então, você não necessariamente precisa consumir os 20, tá? Mas é entre 20 até 20, por quê? Porque em algumas situações talvez seja necessário você usar os 20 ml, e aí você pode fazer uma vez por dia só, ok? Então, dessa forma, você usa pequenas quantidades e pode usar, obviamente, mais vezes, porque vocês vão ver também que eu vou recomendar intervalos, ok? Quando você consome entre 5 e 20 ml bebendo, ou eu sempre sugiro deixar aqui embaixo da língua, porque assim a sua absorção vai ser muito maior, sempre, tá? De tudo, de tudo. E aí depois você engole. Então, você deixa entre 30 e 60 segundos embaixo da língua e depois você engole. Essas nanopartículas vão entrar pela mucosa oral e vão penetrar diretamente no sangue. Não usar colheres de metal, porque vai ter eles vão concorrer, tá? O ideal é em copo de vidro pequeno ou com esse spray diretamente na boca, que aí você não precisa botar em nada. Se você também pode usar aqueles copinhos de xarope que vem, né? Que já vem com a quantidade escrita de 5, 2 ml, e aí deixa bem limpo sempre, e pode utilizar para fazer a toma. No caso, isso para tudo, tá, gente? Mas deixem um para prata específico, deixem outro para ouro específico, tenha sempre algum específico, tá? É só guardar. Toda vez que você for jogar o xarope fora, guarda esse copinho medidor, que ele é interessante para essas coisas. Borrifar no rosto também. Como é nano, absorve, tá? Bem rápido também. Não tão rápido quanto a mucosa sublingual, mas absorve bem rápido. Para a gente revitalizar o sistema endócrino, e aí a gente pode já pensar, remeter imediatamente, menopausa, quaisquer questões relacionadas a distúrbios endócrinos, ou seja, quase tudo, né? A gente pode fazer o uso de 10 mililitros 4 vezes por dia. Aí, observem, nesse caso, vai exceder os 20 ml diário. Você vai estar tomando 40 mililitros diário. Mas isso é uma coisa específica, isso é um tratamento, ok? Durante 8 semanas, ou seja, 2 meses. Depois disso, interromper o uso mesmo, para de usar. E aí, avalia como fica. Se tiver melhorado muito, não precisa voltar a tomar tão cedo, ok? Se ainda faltar um pouquinho para atingir o nível ideal que você gostaria, você pode voltar depois de 2 semanas sem usar nada de ouro, ok? Não estou falando de ouro objeto, não, estou falando de ouro coloidal. E aí você pode reiniciar, obviamente, na dose normal de, no máximo, 20. Você não vai mais voltar a tomar 80, 40, pelo amor de Deus, tá? 40 é só por esse período e depois você vai fazer uma continuação, só. Dessa forma, existe uma organização mais rápida dos centros de energia e do centro endócrino. Registros mesmo não existem de efeitos colaterais. Não há efeitos colaterais prejudiciais conhecidos do ouro coloidal. Agora, o excesso da dose pode provocar desbiose, porque ele atua em bactérias. Por isso que a gente não pode fazer um uso indiscriminado, um uso acima da dose, muito menos ad eterno. Não é para usar para sempre. Ok? Porque não somente você pode ter desbiose, como você pode ter hiperfunção desse sistema endócrino e ainda uma certa citotoxicidade, que já foi vista in vitro, mas não in vivo, que foi o mesmo caso que eu acabei de explicar para vocês. Então, apesar de ter sido vista uma citotoxicidade in vitro, essa mesma dose não foi vista em vivo. No entanto, eu não recomendo, em hipótese alguma, que vocês excedam essas doses, esses limites e esses períodos que eu estou explicando para vocês aqui. Ou seja, não exceder a dose diária, que eu comentei, apesar de ter aqui 40, que é o dobro da dose diária, você vai fazer isso por um limite de 8 semanas. E eu não recomendo também fazer o uso ad eterno. Eu recomendo ciclos, tá? Façam 15 dias tomando, aí depois descansa mais 15 dias, aí depois retoma, ok? A não ser que, se você fizer somente isso que eu mostrei, de borrifar embaixo da língua,
Como aqui, a cada borrifada dessa vai 1 ml, 2 no máximo, você pode até usar mais continuamente, né? Mas, por exemplo, acabou o vidrinho, dá um tempo, ok? E também não é para fazer todos os dias, tá? Por exemplo, dá 2, 3 borrifadas dessa por dia, você vai usar aqui 3 ml por dia, que não é basicamente nada, mas tem efeito de qualquer jeito. E aí, nesse caso, você usa, o vidrinho acabou, demora para encher, dá um tempo, tá? E depois você volta. No caso da pessoa estar doente, aí eu recomendo que você use um pouco mais, ok? Não tem problema. Você pode fazer o uso recomendado aí pela que está escrito nos slides, tá? Os efeitos, eles variam. Ó, eu voltei? Voltei, desculpa. Aqui, ó. O ouro coloidal, gente, ele é formado pelas nanopartículas do ouro puro, suspensas em água pura, e ele fica de uma cor avermelhada. É um suplemento nutricional, mineral, sem contraindicações, e tem valiosos benefícios para a saúde física e mental, como vocês viram. A ingestão da água de ouro coloidal promove uma melhora cognitiva e do coeficiente de inteligência, ou seja, do QI. Ele pode desempenhar um papel crucial no desenvolvimento mental humano. Destina-se a aumentar a comunicação elétrica em até 10 mil vezes. Então, por isso que eu também recomendo a utilização em crianças que têm distúrbios que foram diagnosticadas, tá? Não vou dizer que elas têm distúrbios de fato, que foram diagnosticadas com déficit de atenção, crianças autistas, Asperger e diversos outros nomes criados para uma situação criada por eles mesmos. Então, é importante que vocês tenham conhecimento do que vocês mesmos fizeram de diferente ao longo desse processo. A necessidade de inoculações durante gestação e até mesmo na própria criança, isso é um fator completamente ativo nessa alteração da quantidade de crianças autistas no mundo hoje em dia. Eu vou até mostrar para vocês, porque está engatilhado aqui no meu celular, mostrar para vocês esses dados, tá? Aqui, ó. Então, olha, vamos lá. Vacinação infantil. Em 83, eram 10 vacinas. 2013, 32. Agora, em 2022, já são 74 no calendário. E olha, é só para reflexão. Olha a taxa que teve de aumento dessa questão, né? Em 83, era uma criança em cada 10 mil, para 10 do calendário. Em 2013, já aumentou para uma a cada 88. Isso é muito. 2022, uma a cada 36. Reflitam. E a isso a gente soma, tá? As medicações que as gestantes tomam, ou seja, os médicos receitam paracetamol como se fosse água, e a gente já viu que paracetamol promove, sim, o autismo, já é comprovado. Os alimentos intoxicados, a água intoxicada e tudo mais que é venenoso para a população já desses tempos para cá, em que essa agenda tem aumentado a sua velocidade. Então, isso é importante também, interessante fazer uso nessas crianças como auxiliar, né, nos outros tratamentos que são necessários. Tudo que você puder fazer para melhorar é importante. Então, já falei, dá para reverter o autismo, sim, com as frequências, tá? E aliado às frequências, você tem que modificar completamente a alimentação, você tem que cuidar da microbiota, então, ou seja, a ozonoterapia é sensacional no protocolo Nocaute, e junto com isso, você repõe uma microbiota saudável e ideal. Tem que melhorar a alimentação, são várias coisas, né, que a gente precisa lançar mão para poder recuperar esse dano causado nesse sistema neurológico dessa criança. E, claro, tudo vai depender do nível, né, gente? Mas é possível, sim. É importante que vocês saibam que é possível, sim. E quando eu falo frequência, não é a frequência que eu coloquei para vocês, genérica, pelo amor de Deus, né? É uma frequência completamente feita
individualmente para essa pessoa através das frequências basais que o cérebro dessa pessoa vibra. Então, tem que pegar as frequências em que o cérebro dessa pessoa está vibrando, você vê quais são as frequências e você dá o complemento dessas frequências para que esse cérebro se regenere em cima das frequências ideais de funcionamento. Então, é um tratamento feito especificamente para essa pessoa. Técnicas de medicina integrativa, ok? Mas é super possível. Aliado a essas outras técnicas, essas outras ferramentas, consegue-se sim uma transformação na qualidade de vida, não somente da criança, né, da pessoa, mas também da família como um todo, né? E aqui, justamente para vocês verem que antigamente, nem antigamente, beber em copos de ouro, quer dizer, até hoje, né? Mas beber em copos de ouro costumava ser reservado para reis e padres da elite, né? E pessoas muito ricas. Porque quando você bebe em copo de ouro, você está consumindo o quê? Ouro coloidal. Da mesma forma como talheres de ouro, da mesma forma, depois a gente vai falar da prata coloidal, então os talheres de prata, os copos de prata, quando você bebe, quando você come no talher de prata, você está consumindo a prata coloidal. Assim como nos talheres de ouro e nos copos de ouro, você está consumindo o ouro coloidal. E foi assim que começou-se a descobrir, desconfiar das propriedades dessa substância, né, nanométrica, que a gente pode fazer uso como suplemento nutricional. Então, aqui, como eu estava falando, em caso de crianças autistas ou Asperger, recomendo o uso contínuo, a não ser que haja algo desconfortável. Por quê? Porque, simultaneamente a esse trabalho, essa criança vai fazer uso de probióticos, vai fazer uso de pré-bióticos, né? Vai fazer uso de ozonoterapia. Então, ela vai estar sempre trabalhando essa questão da microbiota. Então, nesse caso, pode sim ser feito uso, mas eu mesmo assim indico uma interrupção periódica. Nem que seja a cada 8 semanas, nem que seja, enfim, fazer 8 semanas para as crianças também, interrompe 2 semanas, 3 semanas, depois volta, ok? Isso pode fazer parte de um ciclo organizado dentro do conhecimento, inclusive, dos profissionais envolvidos no tratamento dessa criança. Ele, por ser nano, consegue atravessar barreiras, né? E essas partículas são muito menores que as bactérias, que tem um diâmetro normalmente de 0,126 nanômetros, o que equivale a 15 átomos de ouro, basicamente, tá? Então, isso aqui que eu queria explicar para vocês, o porquê que o raciocínio do ouro coloidal é diferente do da prata. Na prata, a gente se baseia muito mais na concentração, ppm, do que no tamanho das partículas. Já o ouro, a gente se concentra muito mais no tamanho da partícula do que no ppm em si. Por quê? Nesse caso, é muito difícil da gente avaliar com clareza, com certeza, a quantidade de ppms, a concentração que existe de fato na substância. Tem que ser um laboratório muito especializado para poder medir isso, ok? Então, a gente tem o funcionamento das partículas de 30 nanômetros até as de 90 nanômetros, ok? A de 30 nanômetros é uma partícula muito menor, ok? E a de 90 nanômetros é uma partícula maior. Nesse gráfico, a gente tem aqui a questão, esse ranking, né? Esse rango, né? Essa faixa, a faixa, que é o range, de funcionamento do tamanho da partícula a partir, justamente, não somente do tempo, né, mas também em relação à conexão que ela tem com células, com bactérias, captação e entrada dessas partículas nas moléculas. Então, existe alguma diferença de atuação, mas o que mais se estudou até hoje, pelo menos nos artigos mais recentes, são as partículas menores de 30 nanômetros.
Então, até mesmo o que eles viram de toxicidade in vitro foi com partículas de 0,125, 0,2 nanômetros, ou seja, muito menor do que essas aqui que a gente está avaliando, né? Então, é só para vocês saberem, mas quanto mais, quanto maior a partícula, mais claro é o líquido, ok? Mais rosa, digamos assim. E quanto mais vermelho, mais escuro, menor a partícula é, tá? De qualquer forma, vocês podem usar o que vocês vão ter aí de possibilidade no mercado, normalmente fica entre 10 e 12 ppm, o que pode significar, pessoal, qualquer número de partícula, qualquer tamanho de partícula. Isso aqui é só para vocês entenderem que nos trabalhos que vocês forem ler, eles estarão considerando muito mais o tamanho da partícula do que a parte por milhão. Aqui em detalhes do gráfico, aqui são os nanômetros, ok? O tamanho da partícula e as faixas também de luz em que elas atuam, e aqui a gente tem a absorvância pela célula, pelas bactérias e por tudo, ok? Então, aqui, por exemplo, olha, a gente tem, vamos ver, aqui tem maior e mais rápida, essa aqui de 30, ok? Então, a de 30, ela tem uma maior absorvância num menor tempo e numa menor faixa de tamanho, né? Porque é a menor, 30 nanômetros. E ela atua rápido. Então, isso é basicamente para o entendimento de vocês do porquê que se fala muito mais em nanômetro no ouro coloidal do que em partes por milhões, como é feito na prata, que é muito mais comum de vocês acharem. Então, ele é indicado também para a purificação da mente e do corpo, além de tratar uma série de doenças, e também tem já estudos relacionando com os telômeros, né, na preservação dos nossos telômeros. No combate vícios, que eu já falei também, aspectos emocionais, né, por isso a questão da depressão, e melhora as conexões neurais, melhorando assim as sinapses, a entrega e os pulsos elétricos que ocorrem mediante o tráfego sináptico, assim como a neuroplasticidade, né? Ele sequestra o fator de necrose tumoral também, atuando muito positivamente na remissão de tumores. Esse foi um dos trabalhos que fala da toxicidade, mas justamente por conta dessa comparação com os tumores, tá? Então, vamos lá. Lista aqui de benefícios. Aumenta a acuidade mental, melhorando a capacidade de concentração, energia vital, melhorando o libido, atua na diminuição do estresse, fadiga e ansiedade, tratamento da obesidade, consequentemente do emagrecimento, depressão, alcoolismo, distúrbios de déficit de atenção, melhora a memória, melhora no humor, sensação de bem-estar, diminui as dores por artrite, artrose e doenças crônicas em geral, trata queimaduras e inflamações, ou seja, também podemos utilizar topicamente, diminui os sintomas da menopausa, porque atua também no sistema endócrino, úlcera, já falei, e pele, né? Equilibra e reforça o sistema nervoso, reduz o medo e restabelece o equilíbrio interior, harmoniza as emoções, ajuda a relaxar, alegria vital, recupera a energia vital do Ti, que também pode ser chamado de prana, do Ki, intensificação da condução dos impulsos nervosos, especialmente no cérebro, condição física, capacidade motora, melhora a artrose, asma, sistema cardiovascular, glândulas hormonais, especialmente epífise, como eu falei antes, que é pineal, e a hipófise, que é a pituitária, órgãos genitais, pâncreas, tireoide. O pâncreas está muito relacionado à questão do vício em doces, reforça o equilíbrio de digestão e trânsito intestinal, neuropatias, cardiopatias, desintoxicação, hiperatividade, crianças, como eu falei, questão do autismo, auxiliar, tá? Enfim, aqui acho que já está até meio que já repetindo, né? Reforça os tendões, produção de colágeno, tecido conjuntivo, alergias. Por quê? Ele atua na homeostase. Isso também é importante para vocês entenderem que
A gente, quando trabalha com a medicina integrativa, a gente está sempre focado na melhora da homeostase, na melhora do funcionamento do organismo, independentemente da doença que a pessoa esteja apresentando, porque a doença, ela é um distúrbio no funcionamento ideal da homeostase, do corpo. É claro que muitas vezes a doença, né, o nome da doença, muitas vezes nos dá um norte de raciocínio, mas o mais importante é você saber onde, por que que isso está falho, né? E o que a gente vê agora, né, e vai ver ainda mais, é justamente uma falha num dos sistemas principais de defesa, né? Em todos os sistemas principais da defesa. Então, a gente tem danos em células específicas do sistema imunológico, a gente tem danos na produção dessas células, a gente tem danos no formato dessas células, a gente tem dano no funcionamento dessas células, a gente tem dano no código que determina a produção dessas células, que é o gene, né? Ou seja, a epigenética sendo alterada aí também. Então, ou seja, todas as fases de produção do sistema imunológico, e não somente do sistema imunológico, tá? Mas de diversas outras células referentes a outros sistemas, mas todas as fases sofreram danos importantes. Então, a gente precisa corrigir todas as fases necessárias. Então, por isso que não é mais interessante tomar medicamentos específicos. O interessante é você ir para a base, você melhorar a suplementação, você melhorar a questão da descarga de energia, danosa, né, eletromagnética. No caso do ouro, por exemplo, o interessante é que vocês viram é que ele transforma em energia útil, assim como o cobre. O cobre também, isso chama transmutar energia. A gente vê o cobre, por exemplo, na eletrocultura, ele faz o quê? Ele pega essa energia que está livre no ar, que pode ser tanto a energia livre do plasma, como a energia livre de poluição eletromagnética, e ele transfere para uma energia útil, né? Fazendo com que as plantas, por exemplo, cresçam infinitamente mais. Ele também vai fazer isso com o nosso corpo. Quando a gente usa as coisas de cobre, ele também faz essa transformação. Além dele repelir a energia magnética, a energia elétrica, né, a que fica pairando, porque ele é um condutor de energia, ele vai transformar essa energia e utilizar no nosso corpo de uma forma útil. E por assim vai, né? E assim vai. Sem esquecer, estou falando agora do cobre, que o cobre, ele é extremamente indispensável para a produção de energia da nossa mitocôndria. Então, se a gente não tiver cobre disponível, né, para fazer essa cadeia, né, para atuar nessa cadeia de reações químicas e bioquímicas na nossa produção energética, a gente vai sofrer uma queda muito, muito grande na produção de energia, e não somente na produção de energia, na questão da própria respiração, da própria entrega de nutrientes e de oxigênio para os tecidos do corpo. Então, tudo isso a gente precisa entender que tem a questão, o metal em si, né? E o coloide, ou até mesmo outra forma que é o íon, e a outra forma que é esse íon misturado a outro íon, formando um sal, formando um ácido, formando alguma outra substância química. Essas substâncias todas, elas são diferentes umas das outras, apesar de possuírem, no caso aqui, o ouro em si, assim como o cobre. Então, vocês não podem confundir as coisas, tá? Muita gente confusa, querendo, como é que eu vou dizer? Negar coisas que já são conhecidas há séculos, né? Principalmente em relação a cobre, prata e ouro, ok? Então, entendam que essas substâncias, né, esses colóides, esses íons, são diferentes da substância física materializada em si, ok? Apesar de, sim, todas terem o seu efeito no organismo, a gente precisa entender que quando eles se unem a outras coisas, eles se tornam outras coisas, tá? Então, o uso do ouro, eu já até indiquei há algum tempo para vocês uma farmácia, e as farmácias parceiras estão aqui na planilha. Não adianta me perguntar onde comprar, eu não vou responder. Está na planilha, busque na planilha, tá?
autorresponsabilidade, a ação, você precisa ter a ação, você precisa praticar a ação. Se você não praticar a ação, nada pode ser feito por você, quer dizer, para você, né? Porque é você que tem que se cuidar, tá bem? A autorresponsabilidade de como você vai levar a sua vida é sua, é só sua, tá bom? As suas escolhas, como é que você age, se você vai agir ou não, tá? Isso tudo vem da sua autorresponsabilidade. Então, aqui, ao se usar o ouro na forma coloidal, como eu expliquei para vocês, são várias formas, na forma coloidal, e quando a gente associa a prata, é como se a gente estivesse fazendo um segundo sistema imunológico. A gente não somente está fortalecendo o nosso sistema imunológico, mas a gente está colocando um outro exército aí para ajudar no combate. Então, é interessante fazer uso dessas substâncias, sempre atentando para essa questão da dose e da quantidade do período. A prata, ela tem muito mais, como é que eu vou dizer? É muito mais importante você ficar, muito mais não, né? As duas são importantes, mas a prata tem mais consequências se você não interromper do que o ouro. No entanto, você tem que entender como utilizar os dois, tá? Então, por exemplo, fazendo um tratamento, pode usar sim, deve utilizar os dois associados. É preventivo, ou então eu estou tratando muito mais o meu sistema neurológico, posso fazer uso do ouro, tá? Não necessariamente da prata. Mas é muito importante que vocês tenham os dois em casa, tá? E vocês vão entender o porquê. Tenham sempre os dois em casa, para momentos específicos, ok? É importante guardar sempre em vidro âmbar, tá? Porque são sensíveis, essas substâncias são sensíveis à luz, sempre em temperatura nem muito quente, nem muito frio. Não precisa ser em geladeira, tá? Nem ouro, nem prata não precisa ser em geladeira. E ao abrigo da luz, mais uma vez, né? E também de muita umidade. Então, são excelentes ferramentas para ajudar o nosso corpo a combater invasores e melhorar o funcionamento das nossas próprias células, restaurar comandos que foram, de repente, prejudicados, tá? E isso melhora na nossa longevidade. Aqui tem algumas referências para vocês pesquisarem, tem muitas outras referências mais atuais, tá? Muito mais atuais que isso, de 2018, 2017, mas essas referências são mais sobre até a utilização do ouro na farmacêutica, para poder fazer pesquisas, né? Introduzindo o ouro dentro do DNA, dentro das células, assim como também marcar. Por quê? As moléculas ficam marcadas com o ouro, então elas ficam mais visíveis no microscópio, né, para poder entender ali quem entrou, quem não entrou, enfim, como está como aquele medicamento está atuando na célula. Então, ela também é muito utilizada para biomarcação de visualização, para fomentar a entrada, né, assim como o dimetilsulfóxido, até com a própria intenção aí, digamos, do GRAF, né? Que é para facilitar a entrada das coisas nas células e na barreira hematoencefálica. E o ouro também tem essa propriedade, só que ele é basicamente 100% benéfico, ok? Então, os fornecedores estão nas planilhas, busquem por si só, por favor, tá? Tenham essa ação para a vida de vocês e entendam como usar, podem buscar mais coisas para poder estudar, né? Principalmente quem tiver filho autista ou quem estiver com uma questão já iniciando Alzheimer e tal, mas lembrando que, em princípio, os tratamentos mais rápidos para essas questões são as frequências, tá? Associadas à ozonoterapia, que são bioxidativas também, e outras coisas, principalmente alteração de dieta, enfim, é sempre um conjunto. A medicina integrativa, ela sempre nos coloca um conjunto de mudanças importantes para que a gente faça na nossa vida. Por quê? A gente vem sendo tão envenenado ao longo dos anos justamente porque a gente acata as mudanças que eles nos colocam como praticidade. E aí você quer uma vida mais prática e acaba se escravizando com esses envenenamentos. E, obviamente, isso é o que é consciente, mas a gente tem o inconsciente, que é o que vem pelo ar, que ninguém, enfim, tem nem como optar, né?
pela comida, pela bebida e afins. Mas no que a gente pode mudar, a gente já vai ter um grande benefício de mudança na nossa fisiologia, tá? Então, fica aqui a ferramenta do ouro coloidal, que é excelente, e a próxima vem... Ah, e agora, só falando a questão do Dr. David Nixon, os estudos continuam, obviamente, muita gente estudando como atingir aquela destruição do ouro, né, na nanobiotecnologia dentro do sangue, porque no sangue ele adquire uma nova forma de vida, né? Então, ali é como se, quando ele teve contato com o sangue, a nanobiotecnologia, ela adquiriu ali uma força muito maior. Então, no sangue, infelizmente, a gente não tem visto essa degradação que ele viu numa substância como, por exemplo, um anestésico, que inclusive a gente já viu destruição da nanobiotecnologia no anestésico, inclusive com prata, mas a 500 ppm. Só que não dissolve totalmente e ainda precisamos ver o tempo em que isso fica dissolvido, sem aparecer, sem reaparecer, sem se automontar de novo. Então, a gente tem que avaliar isso também. Ou seja, no sangue ainda não vimos, assim como, por exemplo, o mesmo teste que foi feito da prata em um anestésico, por exemplo, e que destruiu parte, já não fez nem cosquinha na mesma nanobiotecnologia vista no sangue. Então, é isso que a gente precisa avaliar, tá? Eu não vou indicar, não indico hipótese alguma que vocês usem, pelo menos não eu. Eu respeito completamente o Dr. David Nixon, muito demais, inclusive todos os profissionais que estão empenhados nessa missão, né? Quando eu digo que sou eu e milhares de pessoas, esses profissionais também se inserem aí, obviamente, mas como eu, recomendando aqui diretamente para vocês, eu não recomendo ainda, tá? A proporção que ele enviou, no volume que ele enviou. Eu prefiro ainda passar por mais estudos, mais pesquisas e aguardar para poder indicar com segurança, ok? De qualquer forma, a dose menor, numa proporção menor, né, uma concentração menor, ela é benéfica de qualquer forma. A gente só não pode confirmar que destrói, tá bem? O grafeno. É totalmente diferente a percepção. Então, é por isso que eu quis trazer logo o ouro. Ele é uma excelente ferramenta, no entanto, ainda não posso eu colocar aqui como um destruidor de grafeno, tá? Mas existem outras ferramentas, sim, fiquem tranquilos, tá bom? Que já, quando a gente finalizar os neutralizadores, a gente vai partir para os removedores ou destruidores, tá bem? Então, até a próxima aula, que será de prata coloidal.